Pessoal, vamos lá, finalizando aqui a aula, tá bom? Bateria de questões aqui sobre plano de benefício. Você vai ver que é um assunto relevante e cai em prova, tá bom? Questões extraídas da banca que vai fazer a sua prova dia 27 de novembro, tá bom? Vamos lá. Com base na situação hipotética, né? A banca ela te dá um enunciado aí, tá bom? Uma história. E aí a gente vai responder as questões de 1 a 3 com base nessa história aí, beleza? A banca, a Sebrasp, deve seguir essa linha aí. Em algumas situações ela vai dar uma história ali para você interpretar e aí julgar o que é dependente, né? Os tipos de segurado, né? E, enfim, os tipos de benefício. E aí para você aplicar também definições do período de carência e período de graça ali. A banca vai fazer isso, tá bom? João, casado com Sônia, é beneficiário da Previdência Social na condição de segurado. João tem um filho, tá bom? José, com 20 anos de idade, de união anterior, um irmão inválido, chamado Mário, com 23 anos de idade, e um menor sob sua tutela, tá bom? Luiz, com 6 anos de idade. Sônia, a sua companheira, ela tem um filho também, tá bom? Chamado Pedro, com 20 anos de idade, de pai falecido. Em comum, João e Sônia têm 2 filhos, Josué, com 5 anos de idade, e Paulo, com 19 anos de idade, que é inválido. Mário, Luiz e Pedro não possuem bens suficientes para o seu sustento e educação, tá certo? E aí a gente vai para responder as questões de 1 a 3. Vamos lá. Caso João faleça, Sônia e os filhos de ambos, em comum ou não, concorrerão para o recebimento da pensão. Pessoal, questão errada, né? Questão errada. Você viu lá na nossa aula, tá bom? E está lá também no artigo 16 da Lei 8.213 de 91, né? Que os dependentes eles não concorrem para a pensão, né? Ou recebe um ou outro, né? Uma vez um começou a receber a pensão ali, os outros automaticamente são excluídos, né? Então não existe, né, dos dependentes concorrerem a uma mesma pensão, né? Só um, o regime de previdência é só um, então só um vai fazer jus à pensão, beleza? Então questão errada. Vamos lá, questão número 2, também da Sebrasp, referente a esse enunciado aí, né, do concurso 2003. A condição de dependente de Paulo, tá certo? Lembre enunciado que Paulo é aquele inválido, né, 19 anos, né? Prescinde de comprovação de sua dependência econômica. Veja, para matar essa questão aí, você precisa entender o significado da palavra prescinde, né? O prescindir, tá bom? Essa palavra aqui significa dispensar, tá certo? Dispensar. E veja, como Paulo, né, ele tem 19 anos, né, menor de 21 anos, né, e ele é inválido, né, a dependência econômica dele é presumida, não precisa comprovação, tá bom? Não precisa comprovação, então a questão ela está correta, tá bom? Ela está correta, tá certo? A condição dependente de Paulo dispensa de comprovação de sua dependência econômica, porque essa dependência de Paulo ela é presumida, beleza? Beleza? Avançando. Questão número 3 do INSS 2003 também, tá bom? João pode a qualquer momento, inscrever Sônia, os filhos de ambos e seu irmão Mário na Previdência como dependentes. Pessoal, questão errada, né? Questão errada. Não existe mais essa filiação antecipada, tá bom? Essa filiação antecipada, ela não existe mais, tá bom? Então não tem como antecipadamente ir na Previdência e declarar quem são os dependentes ali, tá bom? Então questão errada. Tá lá, né? Na Lei 8.213 de 91. Vamos lá? Questão número 4, também da Sebrasp, 2016, uma questão mais recente, tá bom? Apesar de ser uma questão recente, uma questão anterior à reforma da Previdência e utiliza o termo antigo ainda, auxílio-doença, né? Não existe mais esse termo aí, né? Risca esse termo aí. O termo atual agora é auxílio por incapacidade temporária, tá certo? Vamos lá? Em regra, o período de carência para a concessão do benefício de auxílio-doença, né, que agora é auxílio por incapacidade temporária, é de 12 contribuições mensais. Pessoal, questão correta, né? Questão correta é o que está lá na Lei 8.213 de 91, tá certo? Vamos lá, avançando. Questão número 5, também da Sebrasp 2003. Carência é o tempo correspondente ao número mínimo de contribuições mensais exigíveis para que o beneficiário tenha direito a usufruir o benefício. Pessoal, tá lá na nossa apostila, né? Um conceito que a gente botou e que a gente quer que você leve para a prova, tá certo? Então a questão ela tá correta, tá lá na Lei 8.213 de 91. Questão número 6, para técnico do Seguro Social 2003, tá certo? A concessão do salário maternidade
para seguradas contribuinte individual, empregada doméstica, especial e facultativa, depende de recolhimento mínimo de 10 contribuições mensais. Pessoal, questão errada, né? Questão errada, né? Porque essa carência aí de 10 contribuições, essa carência aí é apenas para contribuinte individual, para o segurado especial e o segurado facultativo, tá bom? Empregado doméstico aí não vai contar essas 10 contribuições, ela entra na regra lá do segurado empregado, tá bom? Questão errada. Questão número 7, também da Sebrasp de 2003. Os segurados trabalhadores avulsos deverão provar o recolhimento das contribuições para que sejam contadas para efeito de carência. Pessoal, veja, além de estar previsto no artigo 27 da Lei 823/91, em nenhum momento a gente falou isso na aula e na apostila, né? Então, veja, não está na aula, não está na apostila, a questão está errada, tá bom? Vá para a prova com isso aí. Veja, o período de carência do segurado avulso, do trabalhador avulso, é a partir da filiação, beleza? A partir da filiação. Não tem nada a ver com ele ter que provar o recolhimento de contribuição, tá certo? Questão errada, questão errada. Pessoal, e aí a gente vai para a questão número 8 da Sebrasp, tá bom? Para técnico de seguro social 2003. Serão consideradas para cálculo do salário-benefício os ganhos habituais do empregado sobre a forma de utilidades sobre os quais tenha incidido contribuição previdenciária. Pessoal, questão correta, tá bom? Questão correta está lá no artigo 29 da Lei 823/91, tá certo? Com exceção do 13º salário, tá bom? O 13º salário, ele não é levado em consideração para o cálculo desse salário-benefício, tá bom? Guarde isso para a prova. Guarde isso para a prova e está lá na nossa apostila, tá bom? Questão número 9 da Sebrasp 2003, tá? O salário de benefício é o valor básico para cálculo da renda mensal, dos benefícios de aposentadoria, auxílio-doença, pensão por morte, auxílio-acidente e auxílio-reclusão. Pessoal, questão errada, né? Questão errada. Veja, o salário de benefício, tá bom? Ele não é o valor básico de renda mensal, tá bom? E não, esse cálculo aqui, ele não é levado em consideração para o cálculo do auxílio-reclusão, tá bom? Então a gente tem umas exceções aqui, e aí ele generalizou, tá bom? Então a questão tá errada, tá lá na sua apostila, tá lá no comentário da questão, tá bom? E a gente vai para a última questão, questão do INSS 2003, tá bom? Veja, nenhum segurado poderá receber da Previdência Social benefício em valor superior ao limite máximo de contribuição. Veja, e aqui eu chamo a atenção para o seguinte, veja, a banca, né, ela, em alguns momentos, em algumas afirmativas, ela vai usar termos como esse aqui, ó, nenhum, exclusivamente, tá certo? Somente, e aí, né, ligue o alerta, porque essa questão pode estar errada, É o caso aqui, tá bom? A questão está errada, porque existem exceções aqui para que esse salário de benefício aqui ele tenha um valor superior ao salário de contribuição, tá bom? Que as condições, né, da majoração de 25%, né, quando a aposentadoria por incapacidade permanente, né, quando há um enquadramento da lei ali, a gente tem um acréscimo do valor do salário de benefício ali, e na questão também do salário de maternidade, beleza? São exceções a essa regra aqui, tá bom? Então a questão tá errada, tá no seu comentário aí, tá bom? Vamos lá, avançando.